Fala pessoal, beleza? Mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Múcio Alexandre aqui do canal Carcoça. Como vai você? Eu estou bem, e você, e você, e você, enfim. Lembrando, tá? Deixa aí o like, inscreva-se, compartilha e comenta aí nos comentários se você conhece ou não a dica de hoje. E a dica de hoje é muito importante, é muito interessante, não sei se vai ter alguma relevância na sua vida, mas eu espero que seja relevante. A dica de hoje é um filme disponível na Netflix e se chama Frozen. Não, sacanagem. Se chama Synchrony. É um filme de 2020 dos dois diretores Justin Benson e Aaron Moorhead, acho que fala assim, Moorhead. Tipo Moorhead. Enfim, 2020, o roteiro é do Justin Benson e esses dois diretores, eles são muito conhecidos por filmes autorais. Não esquece dessa palavra que é muito importante. E esses dois diretores, o Justin Benson e o Aaron Moorhead, não é a primeira vez que eles trabalham, tem outros dois filmes que eles trabalham, por exemplo, Culto, é um filme que eu assisti justamente para gravar esse filme. O outro filme deles, que também tem essa pegada autoral, não comercial, eu não consegui ver, mas pretendo, assistir o quão rápido possível. Até também para trazer como dica o Culto e o outro filme deles. Vai aparecer os três aqui, desses dois diretores, que é muito importante. No elenco, nós temos o Jamie Dornan, que faz o personagem Dennis Donnelly, e nós temos o Anthony Mackie, que faz o Steve Denoby. E, para não passar despercebido, nós temos a Ali Loanides, que faz a Brianna, que são os três personagens relevantes dessa história. Vem para os dois protagonistas, que é o Dornan e o Anthony Mackie, que faz o Steve. Ambos, eles interpretam dois paramédicos. E aí eles recebem um chamado, a gente acompanha já nesse início, eles recebem um chamado para atender um caso supostamente de violência doméstica e overdose, pessoas utilizando drogas. Eu acabei de bater aqui no microfone, mas espero que não tenha afetado em nada. Enfim. Chegando no local, já percebe que alguma coisa de errado aconteceu ali. Tem um cara deitado no chão, com uma perfuração que atravessa o corpo do cara, num buraco assim, impressionante, e jorrando sangue. E aí, rapidamente, eles têm que conter ali aquele sangramento, aquela hemorragia, e rapidamente eles conseguem contornar essa situação de emergência. Já o Anthony, ele vai do outro lado, num cômodo do outro lado, tem uma moça deitada no chão, ele já faz ali os preparativos, já começa a colocar ali um medicamento para reverter a overdose, enfim. E desses três, apenas uma moça que está acordada, mas ela não está em sã consciência, ela não fala nada com nada, tá bem assim, tonta, falando coisas desconexas. E aí tem um momento em que o Anthony, ele olha assim para a parede e tá escrito: o tempo é uma ilusão, como se fosse um altar no canto assim da sala, o tempo, na parede mesmo, o tempo é uma ilusão. Enfim, aí chega a polícia, aí eles conseguem salvar as pessoas e beleza, missão cumprida. E aí, essa cena é muito importante porque no momento em que o Steve, personagem do Anthony Mackie, ele tá atendendo a moça ali no chão, ele acaba espetando a mão dele numa agulha, provavelmente uma agulha que a galera tava usando ou que ia usar ali naquele momento. E aí ele fica muito preocupado, ele vai no hospital, faz os testes, e aí é bem esse recurso de roteiro que dá sequência à narrativa, ao enredo do filme. Porque quando ele vai no médico, a médica faz vários testes, não só apenas para HIV, para hepatite, mas para vários testes, e acaba descobrindo que ele tá com câncer. Aí ele vai no médico, um oncologista, o cara fala para ele: você tem um tumor na sua cabeça, esse tumor não tem como operar, então eu recomendo você buscar ajuda para preparar o seu emocional, preparar o seu psicológico, e o que a gente pode fazer é medidas paliativas para atrasar o crescimento e o avanço desse tumor. E aí ele é bem específico. O seu tumor, ele tá numa região que não pode ser operada porque ele está pressionando a glândula pineal. Aí ele explica que a glândula pineal, conforme você vai envelhecendo, um adulto, por exemplo, a glândula pineal, ela vai calcificando. No caso dele, a glândula dele é como se ele fosse um adolescente. E aí ele começa a ter várias reflexões sobre a vida dele, o fato, por exemplo, dele nunca ter se casado, nunca ter se comprometido com ninguém. Então ele começa a pensar sobre essas coisas, se ele teria feito a coisa certa agora nesse momento da vida dele, que ele precisaria do apoio da família e ele não tem absolutamente ninguém, apenas o amigo de trabalho que não tá bem assim no casamento, tá passando por um momento conturbado, criança de colo, a afilhada,
enfim, não tá bem conturbada. Só que chega num ponto do filme que ele fala pro amigo dele, ele revela, né, esse segredo pro cara, e o cara, por que você não falou isso pra mim? Você é meu brother e tal, a gente se conhece desde o ensino médio, enfim. Aí tem todo esse drama, mas o ponto é que esse primeiro caso que eles atendem, ele vê inclusive em cima lá da mesa a embalagem, que a droga que eles utilizaram, naquele primeiro momento ele não deu muita atenção, e aí eles vão atender 3 outros casos com a mesma droga. Ele identifica a mesma droga, que é Synchronic, o nome da droga é Synchronic. Aí o que o personagem do Steve faz? Ele vai em desses estabelecimentos que tem lá o alvará, que é permitido vender esse tipo de droga, tanto naturais quanto sintéticas, ele vai passando de um por um e vai comprando essas drogas. Tem até a cena que ele chega num desses estabelecimentos, e aí tem um cara que aborda ele e fala, eu compro todas essas Synchronics que você comprou, eu compro de você. Você topa? Eu te dou $3.000, eu te dou, tipo, $8.000, $5.000 por elas. Aí o cara, não, eu não quero, sai daqui e vai embora. O fato é que esse cara, ele segue ele até a casa dele, entra à noite na casa dele, do Steve, invade a casa dele pra tentar buscar essas drogas. E aí o Steve meio que mente pra ele. Olha, eu joguei tudo fora porque eu sou paramédico, eu atendi uma galera que tava morrendo por conta dessas drogas e tudo mais, mas joguei tudo no vaso, não tem mais nada, pode ficar tranquilo. Só que ele mentiu. E aí esse cara que invade a casa dele, que abordou ele lá no estabelecimento, é basicamente o químico que produziu essa droga. E aí o cara fala que... Aí ele vê, né? Ele vê assim em cima da mesa dele, aquele detalhe ordinário, né? Ele vê em cima da mesa de centro, na casa lá do Steve, tem lá uns panfletinhos, que é aqueles panfletos, né, que os médicos dão pra pessoa que tá com câncer. Aí o cara vê aquilo e fala pra ele, eu sinto muito, é algum parente seu? Aí ele fala, não, sou eu mesmo. Eu descobri recentemente que eu tenho um tumor na glândula pineal. E aí por isso que a minha glândula, ela é uma glândula de adolescente. Aí o cara meio que, tipo, pega essa informação e aí é bem assim, é bem providencial. É uma explicação bem rasa e até tudo bem, não precisa de aprofundar muito, né? Se alguém, na hora do filme ali, fui lá, pesquisei, fui ver qual que é a função da glândula pineal, né? Então é bem interessante. E aí o cara explica pra ele, interessante, essa droga aqui, a Synchronic, ela justamente age na glândula pineal. É por isso que nos adolescentes tem um efeito mais forte, porque a glândula não tá calcificada, e nos adultos tem um efeito mais brando, não é tão forte assim, mas ainda há o efeito. Enfim, o fato é que depois de alguns dias, o Steve, ele vendo o noticiário, ele vê que o nome do cara, ele fala o nome, ele se apresenta e fala o nome dele, dá o cartão dele, o noticiário, Breaking News, aparece na TV, desculpa, que o cara tinha cometido suicídio. Foi encontrado, morto na casa dele e tal, e ele fica com aquilo. Putz, o cara ficou com a consciência tão pesada daquilo que ele produziu e o cara não... Ou o cara ficou com medo de ser preso, enfim, não aprofunda muito essas questões. Que ele não destruiu essas drogas e ele começa a experimentar, a testar essas drogas. E aí é o ponto interessante dessa obra, que eu fiz toda essa volta para chegar justamente aqui. Synchronic é uma droga que quando você consome ela, dependendo do lugar onde você está, ela te faz voltar no tempo. Isso é uma proposta dos diretores. É exatamente isso. Você consome a droga, ela não te dá o barato que ela te dá é justamente voltar no tempo. E aí, voltar no tempo assim, depende do local. Tipo, você dá 3 passos para frente, 3 passos para o lado, 3 passos para trás, você já vai para outro contexto histórico. Você já vai para outro ponto no tempo lá no passado. O Steve, ele começa a testar na casa dele. E aí a casa dele fica cheia de marcações e escrito, né? Tipo, pré-história, era do gelo pré-história, período colonial. A filha mais velha do amigo dele, que ele gosta muito dela, ele tem um carinho muito profundo por ela, como se fosse uma filha dele. Ela consome essa droga, é um dos casos que eles vão atender. Ela toma essa droga, sentada bem na varanda da casa, e ela simplesmente desaparece e não volta mais. Ela vai lá pro passado e fica presa lá. E aí a missão dele, com poucas pílulas, é tentar recuperar, é tentar trazer a menina de volta. Só que o problema é que ela vai pro passado, naquele ponto, e ela não fica ali, e ela não volta. Ela sai andando, ela sai perambulando por ali. E aí ele vai tentar, buscando de todas as formas, trazer ela pro presente. E como ele não tem nada a perder, essa é a mensagem do filme. Como o personagem ele não tem nada a perder, ele então, né, se sacrifica em busca dessa moça.
Gostou dessa dica? Deixa o like aí, comenta aí se você gostou. Depois, futuramente, eu trago os outros filmes dos dois diretores, né? O Culto e o outro filme agora, não me recordo aqui agora. E com certeza quero fazer dicas também, resenhas bem rapidinhas desses outros filmes. E comenta e compartilha. E se você é novo aqui no canal, se inscreva aqui. Eu fico por aqui. Tchau. Agora sim. Tchau, tchau.